Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouquinho aqui sobre a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem, então, é um ramo da filosofia que vai investigar então as relações entre o mundo, pensamento e linguagem. E nesse sentido, o sentido das palavras, lógico, né, desde os primeiros pensadores que ocuparam do papel importante aí nos processos de reflexões filosóficas, mas não somente isso, né? Importante a gente entender que a partir do século XX que a filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Antes era secundária, né, servindo como base para as reflexões. A partir da era contemporânea, ela tornou-se o tema principal nesse sentido. Não se trata apenas de compreender, então, contextos históricos, sociais e culturais, para, a partir disso, investigar o significado e sentido das palavras. Se trata, então, também de compreender os limites da linguagem, das tentativas de exprimir pensamentos e, finalmente, se é o sujeito que determina a linguagem e não o contrário. O que vai intrigar os pensadores, né, o Jean-Jacques Rousseau, lá os filósofos socráticos sobre esse tema, muito além da mera questão da comunicação, como os conflitos pessoais, políticos e religiosos causados pelas diferenças de sentido das mesmas palavras, se a linguagem pode mesmo dizer algo acerca do mundo e ser compreendida conforme a intenção daquele que tenta se comunicar. Lógico, né? Se a gente pensar bem, cada pessoa possui um mundo particular que tenta inutilmente transmitir aos outros. Será? Que tipo de mundo é comunicado pelos diferentes tipos de linguagem, como poesia, filosofia, religião, ciência, literatura, cinema e outras? Os pensamentos que tentamos transmitir não são distorcidos pela linguagem do grupo no qual vivemos? Será que não está cheio de ideologias? Qual é, então, a linguagem adequada? Para o filósofo austríaco Wittgenstein, um dos mais notáveis autores da filosofia da linguagem, ele diz o seguinte: estamos tão somente jogando ingenuamente jogos de linguagem que funcionam apenas inseridos em determinada interpretação social da realidade e que muito provavelmente, né, não é a própria realidade. Entender? Dizer que nossa linguagem não funciona fora da realidade linguística na qual vivemos não é meramente afirmar o óbvio, mas sim dizer que os limites de nossa linguagem são também os limites de nosso pensamento. Então, cada indivíduo é, a um só tempo, beneficiário e vítima da tradição linguística na qual nasceu. Beneficiário na medida em que a língua lhe dá acesso ao registro acumulado da experiência das outras pessoas, da cultura, enfim. E vítima na medida em que a língua confirma a crença de que a consciência reduzida é a única consciência, confundindo então o sentido de realidade. Vamos pensar o seguinte: a ideia de que as questões da filosofia se carregam então situações, problemas de linguagem não é algo novo. Filósofos como Leibniz, Spinoza, filósofos da Idade Moderna, já percebia a confusão no uso das palavras. E antes deles, os filósofos socráticos, Platão, Aristóteles, e os demais, alguns filósofos medievais, como Santo Agostinho, por exemplo, no livro De Magisto, que vão investigar essas questões. A chamada virada linguística da filosofia, que ocorreu somente a partir do século XX, é justamente a tentativa dos filósofos em criar uma linguagem filosófica apropriada. Contudo, para muitos desses pensadores contemporâneos, a própria filosofia é o resultado de uma compreensão incorreta da linguagem. Pense. Desta forma, antes de nos perguntarmos o que é a alma, Deus, a ética ou natureza humana, devemos nos perguntar o que é a linguagem, qual é a forma mais adequada de comunicar nossas percepções filosóficas, ou se isso é realmente possível. Uma das principais características da linguagem, então, segundo o filósofo Wittgenstein, em sua primeira fase, perdão, é que de um lado temos o mundo
em sua multiplicidade de fatos. De outro, uma linguagem que tenta falar sobre esse mundo. Assim, necessariamente existe algo em comum entre o mundo e a linguagem, a forma lógica. Por conseguinte, só podemos então considerar válidas as proposições que estão de acordo com os fatos do mundo, como, por exemplo, dizer que o vaso está sobre a mesa, enquanto se aponta para um vaso que todos podem ver. A ideia do mundo, lá no mundo das ideias, o objeto tem que corresponder à imagem, corresponder ao fato. Posso dizer algo sem mostrar nada, porém o que eu digo deverá ser posteriormente mostrado para que minha afirmação seja válida. Somente proposições desse tipo estão de acordo com a forma lógica do mundo, e por isso mesmo também são válidas. Qualquer coisa diferente deste modo lógico significa dizer coisas sem sentido, tanto na filosofia quanto na vida cotidiana. Sobre isso, Wittgenstein afirmou que representar na linguagem algo que contradiga as leis lógicas é tão pouco possível quanto representar uma figura que contradiga as leis do espaço, as leis do universo. Porém, esta delimitação aparentemente sufocante dos limites da linguagem, né, não significa que a filosofia deva se restringir a um tipo de linguagem científica, e sim que o filósofo deva passar a investigar novas formas de comunicação. Vamos dar uma olhadinha aqui no geral, então, essa questão da filosofia da linguagem ali no tempo, né? Lá na Grécia Antiga, então, lá no livro Crátilo, tratado teórico sobre a relação entre as palavras e as coisas, que desenvolve a etimologia, disciplina encarregada de avaliar a verdade dos nomes, quer dizer, a concordância entre a sua natureza e as coisas que elas significam. Então, no livro Crátilo, o filósofo Platão vai tratar lá da linguagem. Continuando o nosso raciocínio aí, então, na concepção platônica, a linguagem se encontra em um ponto ontologicamente intermediário entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, pensar o seguinte, entre o mundo perceptível, o mundo empírico, né, das experiências, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo da reflexão, o mundo intelectual, o mundo racional. Nesse sentido, a gente vai continuando o raciocínio até chegar ali no pensamento do Aristóteles, né, dizendo que a linguagem ocorre na instância das convenções, mas demonstra a essência característica do homem, que é a razão. Assim, a língua falada ou escrita é um símbolo do raciocínio que consiste em dar justificações coerentes e dotadas de sentido. O Aristóteles, né, ele vai defender isso, né, na obra poética dele, na retórica, no órgão, primeiros analíticos, sobre o raciocínio, entre outros, os livros que ele defende lá sobre a questão da linguagem. E daí nós chegamos, lógico, na Idade Média, né, o grande defensor lá da linguagem, o cara que escreveu muito sobre o tema, que vai influenciar os períodos vindouros. A linguagem tem limitações, segundo o grande santo Agostinho. O homem mostra, então, o significado das palavras com palavras. Entre a palavra e o sentimento, estado da alma, há uma barreira a ser rompida. Então, para o Agostinho, tendo o conhecimento daquilo que a palavra pronunciada significa, ela está relacionada ao objeto, o significado dela, não ocupa a palavra outra função senão de nos fazer recordar a coisa já conhecida. É uma teoria da reminiscência. Vou lembrar, digo cavalo, a minha cabeça processa a imagem do cavalo, eu lembro do cavalo. Porém, se ainda não sabemos o que a palavra pronunciada significa, esta apenas assume então a função de nos incitar a procurar a coisa. Se eu digo uma palavra, mas eu não tenho a referência dela, eu preciso entender, eu preciso conhecer ali a contextualização dela, o significado dela. E depois, chegando ali na Idade Moderna, né, um outro filósofo chamado John Locke, ele vai escrever um ensaio sobre o entendimento. O Santo Agostinho ele escreve lá sobre linguagem no livro De Magistro, sobre o mestre. E daí o John Locke, né, ele vai escrever
lá no texto dele, na obra dele, quer dizer, o ensaio sobre o entendimento humano, ele diz o seguinte: se cada coisa tivesse um nome, seria inútil. É por meio das generalizações que chegamos às ideias abstratas. E é essa capacidade que nos distingue dos animais, a capacidade de entendimento. Nesse sentido, a gente vai para um outro famoso, que eu já disse ali no início, Leibniz. A lógica formal deve muito, então, ao pensamento do Leibniz, um dos grandes entusiastas então, da ideia de uma linguagem artificial para a apresentação formal das regras do pensamento, segundo ele. Daí a gente chega lá no iluminismo, né, perguntando qual a origem das línguas, qual a diferença entre língua e linguagem, o que é anterior, a linguagem, o pensamento. A gente vai ter os grandes representantes ali, o Jean-Jacques Rousseau, Diderot, o Codillac, né, os grandes pensadores do iluminismo sobre esse tema da linguagem. E daí você vai entendendo ali, né, a evolução do homem, né, como ele foi se comunicando durante esse período, desde lá da antiguidade até os dias de hoje, os processos de comunicação do homem, a linguagem simbólica, a linguagem formal, a linguagem mística, a linguagem verbal, não verbal, enfim, nesses processos aí da língua e da linguagem. Então, lá no início do século XIX, né, o processo de especialização do conhecimento fez os linguistas profissionais sistematicamente recusar especulações filosóficas em prol de uma gramática comparada. Né? Vamos entender o seguinte. Então, a matematização da lógica dá um novo panorama para a filosofia da linguagem na segunda metade do século, já no século XIX, já quase no século XX. E daí, né, eu já disse sobre ele, né, lá no século XX, então, a linguagem, o mundo, esse grande filósofo, né, o Ludwig Wittgenstein, a linguagem e o mundo estão, portanto, intrinsecamente ligados. Por isso, quanto mais ampla a minha linguagem, mais amplo é o meu mundo. Quanto mais linguagem, mais conhecimento eu tenho de mundo. Essa é a ideia do Wittgenstein. Gente, é isso então. Vou deixar como tarefa para vocês aí. Procure então ler lá essas questões do Wittgenstein sobre os jogos da linguagem para aprofundamento. E na próxima fala a gente passa aí os novos exercícios e novas ideias aí para o nosso diálogo, beleza? Um grande abraço, tudo de bom e se cuide. E saúde para todos.